Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. A passagem evangélica em destaque tem o título de Caracteres da Perfeição e se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, onde Jesus diz assim, abre aspas, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fecha aspas. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus, como todos nós. E, consequentemente, são nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos nossos amigos pelos estímulos com que nos asseguram o êxito na vida. Mas não podemos nos esquecer que devemos também bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que eles nos proporcionam, no sentido de retificarmos nossos próprios erros. O adversário, com certeza, é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, que prepara o terreno íntimo do nosso espírito, como se fosse um lavrador que cava na terra, que prepara a terra a fim de que ela produza na seara. Da mesma forma, o trabalho que o inimigo faz de sulcar a nossa alma, de preparar a terra do nosso espírito, a fim de que venhamos a produzir frutos bons na seara do bem. E vejam que interessante, o amor pelos inimigos nos proporciona excelentes recursos contra o desajuste circulatório, contra a neurose, contra a loucura e também até mesmo contra a úlcera gástrica. Orando em benefício daqueles que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude que é respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo no serviço edificante, no serviço nobre. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos cerca de 90% dos motivos de aflição e de aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Enfim, o amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, ele está nos ensinando a fazer paz em torno de nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Levar paz aos inimigos, sim,
cooperar com eles, não. Não podemos nos esquecer que todos aqueles espíritos interpretados como maus são nossos irmãos, são criaturas que partiram das mãos amorosas do Criador, tanto quanto nós mesmos, e são também credores de todo auxílio e de toda consideração. A maldade, em muitos, provém da ignorância que compele o ser a um comportamento infeliz, reclamando assistência e processos educativos. É importante ressaltar que, às vezes, a crueldade não é senão uma doença catalogável na patologia da mente, agravada, é verdade, em muitas ocasiões por uma influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, incursos em faltas das quais todos nós somos também passíveis em nossa atual posição como consciências endividadas perante a lei divina. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento de pena que lhe foi designada é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo sempre compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, assim como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Mas, assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, ninguém pode acautelar-se do alastramento do mal sem a colaboração do bem, que é capaz de eliminá-lo. Quando a pessoa conhece suas próprias responsabilidades e ainda assim pratica o mal, deixemo-la entregue a si mesma, convencidos de que essa pessoa carregará em seu subconsciente a dor da culpa até que se liberte, pelo sofrimento, da sombra em que se envolveu. Precisamos nos situar em lugar dos nossos irmãos caídos e assim verificaremos que eles precisam muito mais de assistência do que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração e das nossas boas vibrações. Esse problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, mais aprofundados. Com certeza, ninguém poderá aderir de pronto, de uma hora para outra, à completa união com o seu adversário do dia de hoje. Da mesma forma que Jesus não ficou sorrindo para os seus perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, meus amigos, a advertência de Jesus, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de um significado profundo em todas as faces pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a todos aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Por quê? Porque essas pessoas se constituem em instrumentos que nos ajudam a trabalhar a nossa própria individualidade, o nosso terreno íntimo. De que forma? Nos compelindo a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves de nossa existência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os nossos amigos, em muitas ocasiões, são, na verdade, companheiros imprevidentes, porque eles contemporizam com o mal,
Os adversários não, eles situam-no com vigor. Quer dizer, os nossos amigos, para não nos deixar constrangidos, para não nos causar uma situação embaraçosa, evitam apontar o mal, as mazelas, as imperfeições que ainda residem em nós. Já o adversário ou o inimigo não. Eles fazem isso com muita propriedade, com muito vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente fica vermelho, fica com o rosto avermelhado e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, dos amigos, torna-se pálido e acabrunhado muitas vezes sem conta. Lembrando Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. Não estamos aqui fazendo uma apologia aos inimigos, não é isso. No entanto, precisamos reconhecer por beneméritos credores todos aqueles que proclamam, que apontam as nossas faltas, porque é assim que, tomando consciência da existência destas faltas, é que nós movemos recursos para saná-las. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo proveitoso. Atualmente, convenhamos, realmente é difícil para muitas pessoas na Terra aceitar semelhante verdade. Todavia, meus amigos, chega sempre um instante, chega aquele momento evolutivo em que somos capazes de entender o apelo do Cristo em toda a sua magna extensão. Trouxemos a lição de número 96, cujo título é Além dos Outros, que se encontra no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, onde esse guia comenta a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 46, onde Jesus diz: Não fazem os publicanos também o mesmo? E Emmanuel comenta da seguinte forma, abre aspas, trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas, com êxito, o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas, com paciência, onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou seu espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre,
indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Fecha aspas. Essa é a pergunta que Jesus nos faz e que devemos repetir quase que diariamente, a fim de não perdermos o foco na nossa evolução espiritual, a fim de não desperdiçarmos tempo em nossa reencarnação. Há que se ressaltar que, iniciados na luz da revelação maior, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, os espíritas sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Sabem que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Os espíritas sabem que a dor é o estímulo às mais altas realizações e que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Sabem também que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Os espiritistas cristãos sabem ainda que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá muita gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, meus amigos, é claro que, como espíritas cristãos, sabemos de tudo isso. Em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho e de estudo espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? O que estamos fazendo com todos esses conhecimentos que temos recebido? Como estamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual? São questões que devemos analisar à luz do conhecimento que nos chega pelo Evangelho e pela doutrina espírita. Para encerrarmos essa parte do estudo, trouxemos a lição de número 50, cujo título é Conceito do Bem, que se encontra no Livro da Esperança, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier. A lição refere-se ao versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Emmanuel comenta esse ensinamento dizendo assim, abre aspas, toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procure discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais e, no entanto, via de regra, se lhe radiografasse os sentimentos, nele encontraria um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo. Mas, frequentemente, se lhe fotografasse as telas do espírito, nele surpreenderia um mártir de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum.
à face da significativa remuneração que recebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasse as mais íntimas reações, nele acharia um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasse a alma por dentro, nele surpreenderia um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições. A autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Fecha aspas. Bem, meus irmãos, e assim nós interrompemos por hoje o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos. Em nosso próximo programa falaremos sobre o homem de bem.